Penélope, eu fiz a minha massa, segui o passo a passo, tudo certinho, conforme a receita diz, pesei todos os ingredientes. Minha massa coloquei para assar, ficou linda lá assando, mas na hora que eu fui retirar do forno, o que aconteceu? Minha massa, ó, afundou para dentro. O meio ficou todo afundado, murchou todinho. O que foi que eu errei? Isso acontece muito. Eu recebo muitas mensagens de alunas reclamando que seu bolo afundou depois de assado, né? Depois retirou do forno. Isso acontece por alguns motivos, tá? Que você pode consertar, tá? Tem vários motivos. O primeiro, e na maioria das vezes é o principal, é a temperatura do seu forno que está desregulada, tá? Mesmo marcando 180 graus, está desregulada, tá? Por exemplo, como que eu sei ver isso? Coloco o meu bolo lá. Meu bolo assou mais ou menos uns 20 minutos, ele já estava super dourado, todo craquelado por cima, com aquela casca grossa por cima. 20 minutos assou, marcando 180 graus, está totalmente desregulado o seu forno, tá? Porque um bolo, por exemplo, um bolo alto não assa em 20 minutos, tá? E fica todo craquelado, queimado. Aí na hora que desenforma, o que acontece? O bolo está embatumado por dentro e está assado por cima, todo com aquela casca dura. O forno está com a temperatura muito alta, onde você tem que abaixar mais fazendo o teste. O ideal é você chamar um técnico para verificar a temperatura do seu forno, ajustar corretamente, tá? Agora, outro exemplo, meu bolo, coloquei para assar, ele assou entre 1h10, 1h20 minutos. Assou, demorou para assar demais, tá? Estava lá marcando 180 graus. Por que que demorou tanto? Está desregulado, você tem que ajustar, tá? Como eu disse, às vezes está marcando 180 graus, mas está desregulado. Se demorou tanto para assar, uma massa não demora tanto, no máximo uns 45, 50 minutos, uma massa alta, grande, vai assar, tá? Então, o que você tem que fazer nesse caso? Fazer teste, ajustar, aumentar uns 10, 15, 20 graus a temperatura para fazer um teste com uma outra massa. Se assar entre esse tempo de 45 e 50 minutos, você conseguiu achar a temperatura de 180 graus do seu forno, tá? Se na hora que você retirou do forno, demorou para assar, retirou do forno, depois de descansar ficou tudo úmido por cima, sabe quando você coloca os dedos assim, sai massa no seu dedo, bem meladinho? É porque a temperatura estava bem baixa do seu forno, tá? Então estava desregulada, ok? Outro motivo que minha massa murcha no meio é o fermento não estar bom, tá? Isso acontece, às vezes no mercado ele fica lá exposto, tá velho, ou você comprou o fermento, deixou muito tempo lá na geladeira, né? O ideal é você testar o fermento antes de colocar na sua massa, tá? Como que eu faço isso? Eu pego um potinho de água, pouquinha coisa mesmo, e coloco pouca coisa de fermento nessa água. Se ele borbulhar, é porque está ok, pode usar. Agora, se não acontecer nada, você colocar aquele pozinho de fermento lá na água, não acontecer nada, senão borbulha bem pouquinho, é porque já não está valendo muito. Então, já descarta esse fermento e coloque outro, compre outro, ok? O fermento é muito importante. E o importante também é você colocar o fermento somente na hora que for colocar sua massa no forno. O fermento começa a reagir entre os 10 primeiros minutos a partir que ele tem contato com o líquido. Então, se você vai bater a massa lá, coloca o fermento. Aí lembrou que tem que pré-aquecer o forno, uns 10, 15 minutos, você já colocou o fermento, o que acontece? Enquanto está pré-aquecendo seu forno lá, o fermento está reagindo. Na hora que for entrar pro forno, o que acontece? Ele já reagiu, já perdeu toda a força e não vai crescer bonito, lindo como a sua massa deve ser. Isso acontece da massa murchar também, tá? Na hora que você for assar. Então, é bem importante verificar a qualidade se o fermento está funcionando, ok? Outra dica bem legal é você retirar o seu bolo do forno e não bater assim, ó, colocar com tudo na sua bancada, na sua mesa. O que acontece? Você vai estourar toda aquela bolha de ar que a gente lutou pra ter, né, na nossa massa. Na hora que você bate com tudo, às vezes pega com um pano mais molhado, queima sua mão, você solta com tudo na mesa, você estoura as suas bolhas de ar aonde a massa afunda. Então, pegue ele como se fosse um bebezinho, com todo cuidado, coloque na bancada
e deixe lá esfriar um pouquinho. Quando você conseguir encostar suas mãos na assadeira, né, sem queimar suas mãos, você já desenforma a sua massa e deixa ela lá quietinha esfriar completamente antes de usar, tá? Então essa é uma dica bem legal. Não deixe também correntes, né, perto de correntes de ar, ventos fortes, às vezes perto de uma janela, tá ventando muito forte. Isso acontece da massa murchar também no meio, tá? Então são algumas dicas que você vai fazendo aí, você vai ajustando, principalmente para você que começou agora a trabalhar com bolos, tá? É bem interessante você seguir algumas regrinhas. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau!